E aí, gente, tudo bem? Gente, hoje o tema vai ser bem legal, que é uma criação de uma propaganda. Essa propaganda você vai utilizar algumas ferramentas bastante fundamentais e logo de cara vai aprender a exercitar, né, fazer uma parte mais profissional de como você utilizar na sua vida cotidiana, do profissional, do que é pedido atualmente. O tema que a gente vai utilizar, gente, é um tema não para comercial de TV e também não é para tamanhos e formatos que sejam para canal no YouTube. O formato que a gente vai utilizar é para rede social, é aquele formatinho bem quadradinho mesmo que vocês conhecem, para Instagram e Facebook. Aqui eu tenho uma ideia de um roteiro script, tá, gente? Olha só. Esse roteiro script é uma ideia que a gente vai se basear, né? Ó, a gente vai tornar uma ideia baseada naquele comercial da McDonald's, né? Baseada naquele Picanha das Galáxias. Então a gente vai pegar aqueles nossas ferramentas que estão no After e adequar com o que a gente separou da internet baseado naquele comercial. Ó, a primeira ideia vai ser o seguinte, gente. O número 1, vou colocar aqui o número 1, é um hambúrguer vindo do espaço em direção à Terra, certo? Essa vai ser nossa primeira cena. O segundo momento, ele vai cair na cidade de Belém. A gente vai fazer uma adaptação, né, gente? Vamos fazer uma adaptação porque a ideia é nossa, apesar de ter tomado base de uma ideia de um comercial já existente. E o terceiro momento, ele vai assinar, vai ser uma assinatura. Então, esse aqui é o nosso norte para que a gente possa dar início ao nosso projeto, certo? Então, olha só, gente, a gente vai abrir o After, mas primeiro, bora verificar o que a gente tem de material que a gente precisa para finalizar esse comercialzinho. O tempo, geralmente comercial de TV é 30 segundos. Na rede social, você pode ter um pouquinho menos. Não necessariamente precisa ter um número redondo. Mas assim, olha o que a gente tem. A gente tem um hambúrguer, certo? Temos um hambúrguer aqui. Temos dois hambúrgueres. Temos uma logomarca, que é da McDonald's. Temos o planeta Terra, certo? E de quebra temos aquelas imagens de Belém. É o segundo momento do roteiro. E aqui a gente tem duas trilhas sonoras que a gente vai utilizar. Só para compor o vídeo. E de cara a gente ainda vai ver aquelas composições de chroma key que a gente já estudou, certo? Então vamos lá, gente. Já temos os elementos, já temos a ideia. Vamos partir para o prático agora. Bom, aqui nós temos o After aberto. O que a gente precisa fazer agora, gente, é exatamente abrir a nossa composição baseado no nosso comercial, que seria para a rede social. Então, com Ctrl N, a gente vai abrir. Primeiramente, ele já aparece aqui a intuição de que a gente tem que colocar o nome do projeto. Eu vou colocar cena 1 burger. Cena 1 burger. Tá? Porque a gente vai fazer cenas e cenas e cenas em separado, senão a gente acaba misturando. Depois a gente importa para uma cena geral, para uma composição geral e organiza melhor as ideias. Bom, aqui geralmente o padrão, gente, para televisão que a gente está acostumado e para rede social é mais ou menos esse tamanho, né? 1920 por 1080. Como será quadrado o nosso projeto e tem que ter uma boa resolução, vamos aproveitar esse 1920. Aqui precisa estar desbloqueado, tá, gente? Para poder gerar um projeto que a gente mesmo possa disponibilizar o tamanho, a nosso critério. Vou colocar a mesma proporção, 1920. Ó, 1920, 1920. É um projeto quadradinho, certo? Aqui é o padrão, 30 frames, aproximado, que é 29,97, certo? E embaixo na duração,
A gente pode colocar, como é uma primeira cena, vamos colocar 5 segundos, 0,5. Se a gente precisar mais, a gente pode aumentar depois, em seguida, certo? Então, olha só, eu vou aumentar, disponibilizando o tamanho, olha, é burger, cena 1 burger, 1920 por 1920, frame rate é 29.97, parâmetro de outros parâmetros estão aqui na setinha, tá? E a duração de 5 segundos. É só o que a gente precisa saber para abrir nosso projeto e precisa fazer, certo? A gente clica no OK, ele vai abrir a nossa composição. Lembrando, gente, que a tecla Caps Lock, se ela estiver habilitada aqui, você não vai poder visualizar o que você está fazendo. Essa Caps Lock serve para a gente renderizar mais rápido. Então eu devo desacionar ela, o Caps Lock. Ó, viu? Para podermos trabalhar legal. Bom, temos o nosso quadrado e agora a gente precisa importar os nossos elementos para cá, para a nossa pasta de Project, a pasta do projeto. Eu vou pegar os elementos primordiais de início, que é o hambúrguer e o planeta Terra, certo? O restante dos efeitos a gente vai fazer dentro do próprio After, com a nossa intuição e o nosso conhecimento. Seguro, seleciono os dois, na verdade. E agora eu seleciono e arrasto para dentro do After e jogo aqui na Project. Estou esperando ele processar para poder vir nos arquivos. E a partir deles a gente vai começar a trabalhar. Eu vou pegar primeiro o plano de fundo e colocar aqui na faixa do timeline, certo? Eu seguro e arrasto mesmo para cá, para a timeline. Está um pouquinho lento. Nós importamos para cá o planeta Terra e a partir daqui a gente vai começar a incluir os efeitos e poder proceder os tamanhos ideais e poder já fazer as animações e efeitos que a gente precisa, certo? Bom, puxando para cá o planeta Terra, a gente já percebe que a dimensão está um pouco diferente. Então na escala, aqui na transformação, a gente deve aumentar, certo? Para que seja compatível com o tamanho da abertura do projeto. Bom, a nossa primeira cena vai ser nessa configuração, né, deixado um pouquinho o planeta Terra de lado, porque nesse espaço a gente vai fazer o hambúrguer como se fosse um meteoro indo em direção à Terra, certo? Então a gente vai deixar disponível desse formato essa primeira cena. Agora a gente vai puxar a composição hambúrguer e vai começar a adequar o que a gente precisa, certo? Por exemplo, gente, ó, a gente vai fazer ele adentrando a atmosfera e vai adicionar dois efeitos. Primeiramente, gente, a gente vai deduzir mais ou menos o tamanho do espaço, né, de mais ou menos como é que esse planeta, por onde ele vem. Ó, ele vem daqui em direção à Terra, certo? Então, ó, eu vou deixar mais ou menos por aqui o início e eu vou precisar de duas ferramentas da transformação do After. Vou precisar de escala, certo? S aqui, escala, e posição, tá bom? A gente vai utilizar essas duas ferramentas porque ele vai ter uma direção e vai ter uma espécie de escalamento sobre posicionamento em relação à Terra. Olha assim, olha esses dois aqui. De cara já vamos criar aqui, clicando no reloginho, duas keyframes. Reloginho de posição, reloginho de escala, bem aqui no segundo zero da timeline, certo? Agora a gente vai para um outro momento
Vamos no momento 3 aqui, segundo 3. A gente vai posicionar esse planeta, esse hambúrguer em direção à Terra. Ó. Eu primeiro posicionei ele porque ele está em perspectiva em direção à Terra. Como ele está indo e a gente está olhando, ele precisa se distanciar. Então eu vou diminuir a escala dele. Ó, eu diminuí a escala para ele criar esse tipo de situação. Ó. Olha só, eu vou testar o vídeo só para vocês mostrarem que já fizemos uma primeira animação. Primeiro ele vai testar o vídeo para rolar a primeira animação. Lembrando, gente, olha só como ele já está saindo. Para mim ter uma animação, eu preciso ter no mínimo 2 keyframes. Já estudamos isso. Não adianta a gente fazer uma keyframe e querer uma animação. Não vai rolar. Ó, então, eu vou testar o vídeo de novo para saber qual a perspectiva que a gente precisa. Olha só. Viu? Ó, ele está em direção à Terra. Seria uma primeira cena. Eu posso aumentar um pouquinho aqui. Só um pouquinho. 2 segundos e pouco. Então, gente, é mais ou menos isso aqui. Se eu quiser aumentar um pouquinho mais, eu posso. Se eu quiser ajustar, também eu posso. Vai ficar no seu critério, gente. Mas a percepção do movimento é esse. Bom, já temos aqui um primeiro frame, certo? Uma primeira composição baseada no movimento. O que a gente precisa adicionar agora é um efeito de névoa, como se ele estivesse pegando luz e fumaça no espaço, porque ele está, digamos assim, em velocidade, né? No espaço parece que é tudo lento, mas na verdade é tudo rápido. Então vamos fazer uma névoa como se ele estivesse adquirindo esse espaço. Eu vou duplicar esse layer do hambúrguer, gente. A composição do hambúrguer vamos duplicar utilizando a tecla Ctrl D. D de dinossauro. Ctrl D. Olha aqui. Duplicamos o hambúrguer. Por que nós duplicamos? Porque, gente, a gente vai colocar um efeito no layer. Bom, para começar a alterar os parâmetros lá de baixo, eu vou mudar a cor para branco. Tá bom? Botão direito. Tá. Vou usar o Saturation e aqui nos parâmetros a gente já vai mudar. O que a gente vai mexer é somente aqui, ó, Master Lightness, certo? A gente vem para cá, olha, para essa parte positiva 100 para deixar 0, certo? Vamos deixar zerinho para deixar ele bem branco. Agora a gente vai adicionar um outro efeito sobre ele. Esse você já conhece. Botão direito, Effect. Vamos escolher a opção Stylize. E aqui em Grow a gente vai dar uma espécie de iluminação sobre essa máscara branca que a gente criou sobre a parte do hambúrguer. Vamos clicar em Grow. Ó, de leve você já percebeu um pouquinho de iluminação, certo? Porém a gente vai aumentar um pouco esse parâmetro só para dar aquela reflexão. Ó, vamos aumentar. Eu aumentei, olha só. Olha o que foi criado, uma espécie de névoa. Viram? Criou uma névoa como efeito, certo? Eu vou habilitar agora somente o hambúrguer de cima, só para a gente ver como é que ficou. Ó, agora a gente já tem uma névoa. Temos uma névoazinha que ele fez a circunferência. Olha só, deu uma melhor ganho, né, gente? Na imagem não ficou um fakezão, né? Mal trabalhado. Ó, você observe que eu estou testando o vídeo e agora já está com a névoa, certo?
Bom, gente, o bom saber é que quando você trabalha com efeito, lógico que ele vai pesar um pouco, tá bom? Eu vou salvar, eu não salvei o projeto ainda, nunca façam isso, salve o projeto logo de início. Eu salvei a composição, mas o projeto em si eu não salvei. É bom a gente salvar porque a gente corre o risco de perda de energia, e nisso pode perder algum projeto, ou simplesmente deu um bug no próprio computador e você perdeu o projeto. O interessante é você salvar sempre na mesma pasta que você tem todos os arquivos. Aqui eu estou com o projeto salvo no desktop. Lá eu tenho a pasta de lives, né? Vou escolher After. Vou colocar propaganda. Só burger. Burger. Só isso. Salvando. Salvo. Não corremos mais risco. Certo? Bom, a gente está quase finalizando a primeira cena, gente. Mas ainda precisamos colocar um efeito que nos dê turbulência nisso daí. E ainda um efeito de como se ele estivesse em movimento nessa névoa. Fica a seu critério, gente. Se você quiser fazer somente com essa névoa colorida, tudo bem. Se você quiser adicionar outros efeitos, você pode. Eu vou adicionar um outro efeito aqui. Lógico que a gente fica na torcida para que dê certo. Bom, a gente tem um efeito chamado Displace, turbulência, certo? Olha só, eu vou continuar aplicando ele sobre aquele hambúrguer branco, certo? Eu segurei e arrastei e procurei o Displace que fica lá em Distorce, tá, gente? É o mesmo lugar. Botão direito, você procura Effect. Ó, botão direito, você procura Effect, vai em Distorce, que você vai encontrar o Turbulence. Ó, Turbulence Displace. Beleza? Aqui, gente, a gente vai começar a alterar alguns parâmetros necessários para que a gente tenha esse ganho de turbulência, certo? Lembrando, gente, que cada efeito que a gente coloca, a gente vai provocando um peso maior no nosso projeto. Ó, o que eu vou tentar mexer aqui é esse complexo. Esse complexo, olha, eu vou tentar dar uma separação nesses efeitos, olha, gente. Ó, e vocês veem que ele vai tomando uma distorção sobre aquela névoa, olha só. Eu vou aumentar mais ainda. Bom, ele foi até 10, né, gente? Ele não me deu muita opção de distorção. Mas aqui, ó, eu já provoquei um pouquinho de névoa. Tá um pouco pesado. Outra coisa. Eu vou diminuir aqui para a gente ver, para dar prosseguimento. Então, gente, observe que já foi criando uma névoa. Lógico que os parâmetros eu não sei quais são os ideais. Com a experiência a gente vai adquirindo, vai testando o tipo de efeito que a gente precisa utilizar. Bom, eu vou ver se o Zeiss, se eu melhoro as coisas no Zeiss aqui, olha. Ó, a ferramenta Zeiss deu uma melhorada excepcional no nosso efeito, olha só. Eu diminui o Zeiss para ele, ó, melhorar aqueles efeitos, certo? Beleza? É no Zeiss que eu vou dar aquele movimento de como se ele estivesse pegando vento. É aí que de novo eu vou criar outras keyframes de movimento baseada naqueles parâmetros da escala, né? Escala 0 e até 2 e pouco eu vou mudar o parâmetro. Eu vou para o segundo 0. Vou abrir aqui a nossa timeline do hambúrguer. Tá começando a ficar pesado, né, gente? Mas é assim mesmo. Vou fechar aqui os parâmetros da Transform. Vou abrir Effect. Eu vou abrir somente turbulência aqui, tá, gente? O importante é a gente ter o conhecimento aqui
que cada efeito ele vem para cá, para a timeline, e vem aqui para a parte do Effect Control. É bom vocês ficarem bem assíduos, bem conhecidos aqui dessas ferramentas, que essas setinhas servem para você abrir cada parâmetro individual. Como eu falei, segundo zero, eu vou clicar um reloginho do Zeiss, certo? Zeiss. E vou mais ou menos lá no movimento, onde eu fiz as escalas, onde eu criei as keyframes, olha, esse pontinho bem aqui, é onde foram feitas as keyframes anteriores. E vou aumentar o Zeiss. Olha, gente, como ele vai ficando esmoaçado. Ó, a ideia central é mais ou menos essa. É como se ele tivesse pegado o vento e pegado velocidade na aproximação da Terra. Ó, ele ficou essa névoa sobre ele pegando o vento, entrando na superfície da Terra, né? Aliás, ainda está no espaço. Vamos testar o vídeo para ver como é que está ficando. Ó, eu fiz as duas keyframes, eu modifiquei o parâmetro do Zeiss para Zeiss e ele ficou com movimento de névoa. Vamos testar o vídeo, né, gente, para ver como é que ficou. Bom, essa é uma primeira impressão, tá? A gente não vai utilizar esse primeiro take, é take por take, tá? O segundo take, lógico que a gente tem que fazer uma aproximação melhor, maior. Vai depender, gente. Isso aqui, afinal de contas, é o norte para que a gente tenha condições de fazer sempre um bom comercial, certo? Eu vou abrir uma nova composição, digamos assim, que essa primeira composição já está pronta, certo? Vamos fazer uma cena 2. Ctrl N de novo, tá? Ctrl N. De novo, os mesmos parâmetros, gente. A única coisa que vai mudar é somente o nome. Cena 2. Cena 2. Burger. Ok. Pronto. Eu criei a cena 2 Burger. Que a gente vai adicionar outros efeitos, outro fundo. Não vamos mais utilizar esse planeta Terra, certo? O que a gente vai utilizar agora, gente, olha, é aquela imagem que vocês já conhecem lá da sala de aula. Vou puxar para cá. E eu vou puxar para dentro da composição. Pronto, gente, já importei para dentro aqui da composição. E de novo, gente, a gente está com um parâmetro aqui diferente do parâmetro que a gente abriu o projeto. Então a gente deve redimensionar o tamanho. Para poder dar certo. Tá? E a gente vai pegar o mesmo hambúrguer, gente. Dessa vez, gente, a gente vai só ilustrar mesmo. Não vamos utilizar a câmera track. Até porque a gente ia pesar muito o nosso arquivo. É para mostrar mesmo para você os caminhos que você pode utilizar para fazer uma propaganda, certo? Eu vou jogar de novo o hambúrguer aqui nessa composição. Ó, vocês viram aqui que está destoando um pouquinho o hambúrguer, certo? Em relação às colorações do nosso hambúrguer. A cena e o hambúrguer não estão batendo, né? Então a gente deve melhorar um pouquinho essa cena de Belém, take de Belém, certo? Apenas dar uma melhorada na correção de cor dela. Botão direito, Effect, Color Correction, eu vim aqui. E escolhi de novo a opção, olha, Hue Saturation. Eu tenho como escolher Bridges e contrastes. Eu posso escolher o Auto Color, posso escolher qualquer um desses, gente, mas cada um vai ter uma funcionalidade que vocês devem pesquisar para saber melhor e se aprofundar melhor, certo? Ó, eu só vou aumentar um pouquinho mais da coloração, certo? Aqui no Master Saturation, para ele se adequar mais ao tipo de tamanho, de cor para cor, parâmetro para parâmetro. E a imagem está um pouco esvoaçada ainda, né? Eu vou
escolher a opção para me dar uma contrastada melhor. Eu escolho aquela Bridge Contrast para dar uma melhorada na imagem. Olha, gente, ó, viu? Eu acabei dando uma compensada melhor na imagem em relação à anterior. Como é que ela estava? Olha, a imagem anterior, no seu sentido bruto, no seu sentido cru, ela está assim, olha, em estilo flat, né? E a imagem tratada na Hue Saturation e contraste, ó, como eu adequei a imagem, certo? Ficou bom. Agora, gente, a gente vai fazer a queda desse hambúrguer. O bom, gente, é necessário eu no vetor central, olha, tem esse marcador central, eu vou modificar ele de lugar para poder dar um movimento mais realístico na queda. Por exemplo, um movimento mais proporcional, porque ele vai cair, lógico que ele vai dar um pulinho assim, né? Ele vai dar um pulo, ó, um pulo, e eu preciso ajustar esse centro aqui. Como é que eu ajusto o centro na Ercopoint? A Ercopoint, gente, é aqui, olha, Ercopoint. Ele dá direcionamento, olha só, ó. Se eu mexer o parâmetro do Ercopoint, ele vai modificar o a direção central do hambúrguer. Mas eu prefiro utilizar a tecla de atalho Y, certo? Ó, como mudou o cursor do mouse depois que eu cliquei na tecla Y. Eu vou adicionar mais ou menos aqui, gente, porque eu vou provocar um movimento. Mas, professor, por que eu não coloco central? É porque eu vou colocar um movimento aqui. Um pouquinho de rotação para me dar a nuance de como se ele estivesse caindo e não caindo de maneira bem corretinha, né? Ele caiu de maneira errada, um pouquinho errado, né? Bom, a partir daqui, modificando o Ercopoint, eu já posso mudar os parâmetros de escala e posição novamente. Bom, eu vou deixar aqui o parâmetro final e o parâmetro inicial, e no meio eu vou começar a alterar os parâmetros que são necessários, tá? Ó, eu vou posição, tá bom? Vou clicar em posição e rotação. Marquei dois reloginhos de posição e rotação. Eu vou marcar a escala também aqui porque eu vou provocar um achatamento leve sobre o objeto hambúrguer, tá? Eu vou lá no marco 0. Não, vamos fazer logo esses movimentos de chegada, gente, é bem melhor. Eu vou primeiro provocar o achatamento para vocês verem como é que o porquê desse achatamento. Ó. Vamos mexer aqui. Esse aqui é mais cauteloso, tá, gente? É bom a gente entender. Professor, olha aí, deu errado, meu Deus. A posição, às vezes, ela pode dar um pouquinho errado, então a gente tem que estar atento com alguns parâmetros. Eu fiz aqui no final primeiro para me estabelecer que ele já está no lugar, no ponto fixo, tá? Ponto fixo é aqui. É aqui que você deve prestar um pouquinho de atenção, porque essa parte é bem criteriosazinha, tá? Ó, eu vou marcar mais 3 keyframes aqui, olha. Baseadas num parâmetro de achatamento e de rotação, certo? Vamos mudar um pouquinho a rotação aqui, ó, nesse, olha. Um pouquinho. Vou botar aqui, ó, como se estivesse caindo assim, certo? Olha só, gente, a rotação, certo? Logo aqui, ó,
Vou provocar um outro movimento de rotação, olha. E depois uma rotação um pouquinho exagerada. Lembrando, gente, eu estou inventando isso agora, olha. Tá? E onde eu tiver essa rotação, e esse vai ser os mesmos parâmetros da escala e da posição. Aqui é o movimento de impacto que ele chega aqui, ó, nessa primeira keyframe, em que eu vou desmarcar aqui, olha, essa escala aqui, ó, porque os meus parâmetros eles precisam ser individuais. Vou desmarcar, certo? Porque, olha, eu preciso provocar esse achatamentozinho aqui, olha. Ó, vou achatar um pouco. Eu modifiquei aqui para 90. Era 100, né? 90. Porque é o momento do impacto, gente. Impacto. E depois, olha, eu vou ter um achatamento maior de sentido contrário, ó. Certo? Depois ele volta para um achatamento 95, que é o meio termo entre 100 até ele voltar para o normal, olha. Certo? Olha. Quando ele cai e ele se levanta, gente, olha aqui, ó. Lógico que ele faz um movimento para cima também. E eu devo mexer, olha, a escala um pouquinho para cima, no seu sentido de posicionamento. Certo? Ó. Beleza? E aqui, gente, a gente vai ajustando um pouquinho, olha. Porque o sentido é esse. Você tem um impacto, existe uma força, né, de gravidade. A força de gravidade ela tem um impacto sobre determinados movimentos. Então, ó, eu provoco isso, olha, distorcendo um pouquinho, olha, os parâmetros até ele ajustar um hambúrguer, certo? Agora eu vou fazer o de cima, que vem lá do marco zero, olha, gente. E alterar o distanciamento dele de choque, que é que ele vem lá da proporção de cima, gente. Ó. Certo? Vou testar mais ou menos o vídeo só para a gente ver como é que ficou. Eu espero que não tenha embolado a cabeça de vocês, gente. É isso mesmo, você tem o controle da situação. O controle da situação é você saber o domínio das keyframes, gente. Qual o objetivo seu para fazer a animação? Ó, eu fiz um impacto leve, tá? Ó, tá testando o vídeo, vamos já ver o movimento integral. Ó. É mais ou menos isso, gente. Não precisa chocar muito, não. A gente pode até reduzir esses parâmetros dele, gente. Ó, eu selecionei todos aqui, olha. Selecionei, segurei na tecla Alt e diminuí um pouquinho, olha isso aqui, ó. Quando eu diminuo esse tempo aqui, ó, eu tenho um impacto na velocidade do movimento das keyframes. Para me aumentar a velocidade e diminuir, eu tenho que diminuir ou então aumentar a distância entre as keyframes. Olha, já tem um impacto melhor. Então é mais ou menos isso, gente. Ó. Claro que você pode melhorar muito isso. Pode melhorar cada vez mais. Eu vou ver se dá certo eu colocar um efeito aqui de chamas. Para melhorar um pouquinho o nosso movimento lá. E só para tornar um pouquinho mais real.
Apesar de a gente achar que está faltando muita coisa, mas esse é um norte para que a gente precisa saber como é que a gente utiliza algumas ferramentas fundamentais. Eu coloquei para cá a fumaça. Essa fumaça é só para despertar o cheiro mesmo, que está quentinho, né, gente? Eu vou colocar aqui, chroma aqui, botão direito, já estudamos isso. Botão direito, família da King. Vamos escolher esse... tem vários, né, gente? Mas vou escolher esse Color Render, porque ele é mais leve. Mas ficou um pouquinho verde, né, gente? Mas não tem problema. Se ele ficou um pouco verde, você pode mudar os parâmetros da cor, igual a gente mudou ainda agora o fundo, gente. Lembra quando a gente mudou o fundo do hambúrguer? Vou fazer a mesma coisa. E vou diminuir a opacidade porque está muito grosseiro. Só para dar o sabor mesmo. Olha só como está quentinho o hambúrguer. Certo? Olha aí. Claro que também, né, gente, você deve colocar um movimento aí nessa... Vou usar a tecla P para adicionar posição, para ele vir acompanhando, né, gente, esse vapor do hambúrguer. Pronto. Vamos testar o vídeo só para ver como é que tá ficando. Ó, a gente precisa ajustar ali um pouquinho, porque a fumaça ela sai um pouco de rota, né? A gente diminuiu a tela aqui, não prestou atenção, mas é uma coisa que vocês devem sempre prestar atenção, né? Vamos aumentar o parâmetro e ajustar essa fumaça que está errada. Tem que ajustar também o posicionamento da fumaça. Coloquei aqui, ele tem uma falhinha ali, gente, mas você pode tirar essa falhinha utilizando máscara. Sei que máscara é um tabu, né, gente? Trabalhar com máscara é um tabu. Ó, vamos testar de novo. Ó, lembrando que a gente deve acompanhar o movimento certo. A minha keyframe, vocês viram que ela deu um pulo, porque ela não está baseada nas keyframes em que a gente posicionou o movimento do hambúrguer. Então é melhor ela acompanhar o trajeto das keyframes anteriores. Vou colocar mais uma aqui, gente. A gente precisa colocar uma rotação, mas é intuição aqui, gente. A gente vai vendo e observando e vai analisando o que realmente ela precisa para compor a cena. É ilustrativo, gente, isso aqui. Já mudou. Beleza? Se eu quiser colocar essa fumaça depois, eu coloco. Depende, gente, olha. Vou colocar uma opacidade aqui que a fumaça não precisa. Não preciso ter essa fumaça desde lá do início, tá?
Eu vou deixar somente na chegada dela, tá? O que eu quero colocar é umas chamas aqui embaixo. Esse mesmo take aqui do chroma, da fumaça, ele tem umas chamas, gente. Lá mais pro final, eu vou verificar aqui, certo? Eu vou dar um Ctrl D, vou duplicar e vou passar mais ou menos, porque essa fumaça ela tá mais pro final aqui. Essa chama, na verdade. E a gente precisa utilizar para dar mais realidade, né? Vou tirar o efeito chroma dele, porque a fumaça a gente vai utilizar somente a chama. Deixa eu ver se eu acho o mais rápido possível. A gente está quase terminando, gente. Depois vem a assinatura e uma trilha sonora só. E a gente vai montar. São 3 composições. A gente está na segunda. A primeira e a segunda elas são as mais difíceis. A terceira é a mais fácil, porque ela é a assinatura. Bom, a gente viu aqui as chamas, certo? Eu vou rasgar um chroma aqui para tentar encaixar lá embaixo do hambúrguer. Botão direito, né, gente? Família Key, Color, Range. Aí a gente faz a aplicação e faz os melhoramentos na soma. E vai ajustando. Certo, gente? Aí a gente ajusta a nosso modo, no modo que vocês acham necessário. Eu vou só colocar aqui um pedacinho, olha. Certo, gente? É isso, mais ou menos isso, olha. Tô testando para ver o lugar. Pronto, bem aqui eu vou fazer aparecer as chamas. Bem aqui no início, tá bom? Vou colocar opacidade e ela só vai surgir a partir do momento entendeu? Bom, e coloca a fumacinha de volta. Mas é isso, gente. A chama, o hambúrguer ele pode vir pegando fogo, ele pode fazer do jeito que você quiser. Ó, a cena 2 já está pronta. Vou salvar. E temos a cena 2. Vamos testar. Pronto. É só para deduzir, né, gente? Vamos deduzir. Movimento está faltando lá embaixo, ele está chapado, está movimento, não está movimentando por câmera tracker. Mas é um take rápido que passa até despercebido. Vamos abrir a cena 3, que é o final. É a assinatura já, gente. Cena 3, burger. A cena 3 é, lógico, a logomarca sobre o fundo, né, gente?
sobre um fundo. Puxei a logomarca para dentro do projeto, o mesmo procedimento anterior. Esperar um pouquinho porque o computador meu está um pouquinho lento hoje. Pronto, olha aí. E a gente sabe, né, gente, que as cores da McDonald's é vermelho. Vou colocar aqui, eu posso ou fazer uma composição ou então fazer um shape. Eu vou fazer um sólido mesmo, vermelho, sólido vermelho, só para compor a cena, tá, gente? Sólido vermelho. Eu posso fazer chapado ou então, gente, colocar uma nuance. Eu venho aqui em ramp, que é gradiente. Deixa eu ver se tem gradiente ramp. Nessa versão não tem. Deixa eu ver aqui. Pronto, eu escolhi a opção ramp. Na minha versão é ramp, né, gente? No de vocês, quem tiver uma versão superior, lá na escola mesmo, na Graco, vocês vão observar que lá deve estar gradiente ramp. Aqui, gente, eu vou mudar um pouquinho o parâmetro. É tom sobre tom mesmo, vermelho sobre vermelho. Eu vou escolher a opção radial e posicionar esse fundo dele por aqui. E aqui eu fico articulando, né, a quantidade e a proporção do vermelho que eu quero. Vai ser tom sobre tom mesmo. O tom de dentro ele é mais claro, vermelho mais claro, e o externo é um vermelho mais escuro. Deixa eu colocar um vermelho mais escuro, gente. Bom, tá muito escuro, vou deixar um pouquinho mais claro. Pronto. Bom, é só isso mesmo, gente. Olha aí. Certo? Se a gente quiser fazer animação aqui, a gente pode. A gente já estudou até sobre isso. Beleza? Acho que é só isso, né, gente? Eu vou colocar só uma hashtag aqui. Só para intuir que é uma propaganda, né, gente? A hashtag, o que eles estão assinando agora é Mac, escrito Mac mesmo. Quero Mac. É assim que eles estão escrevendo mesmo, aportuguesando mesmo as coisas. Vou mudar a fonte. Uma cor uma fonte mais garrafal, mais impactante. Pronto, tá aqui. Eu vou só mudar aqui essa cor. Pronto. Quero Mac. Esse é o final. Se eu quiser colocar um movimento nessa fonte, a gente já estudou sobre isso também. A gente vai lá em Animation. Eu vou aplicar uma somente de entrada mesmo. Vou escolher nos nossos parâmetros, nos nossos presets. Aqui no meu não está habilitado, que pena. Que pena, mas eu posso fazer manualmente mesmo. Vamos fazer entrada de opacidade. Pronto, já foi. Já. Beleza? Temos 3 cenas. Agora, gente, a gente vai somar tudo isso. Vamos juntar.
esse postzinho que vai dar mais ou menos uns 12 segundos, por aí vai dar o nosso post. Esse comercialzinho de Instagram, Facebook. É só para vocês terem uma ideia mesmo da montagem e composição de cena. Temos 3 composições aqui e nela a gente trabalhou. E vamos juntar agora a última composição, certo? Vamos colocar cena geral. E vamos adicionar 12 aqui em vez de 5. 13. 13 segundos, certo? Segundos. É aqui, gente, que a gente vai juntar toda a composição e começar a montar o nosso VTzinho. Primeira cena. Vamos testar até onde ele vai. A gente, se quiser mudar a cor dessa névoa, pode até colocar amarelo, gente, para impactar com chamas, né? Pode ser. O critério é nosso, né, gente, para poder mudar. Ó, eu vou organizar aqui, olha. Eu utilizo muita tecla de atalho, gente. Ó, deu mais ou menos uns 10 segundos. Ó, eu fecho aqui, olha, meu timeline com a tecla N. Ó, usei a N, ele fechou, certo? Vamos lá. Vamos testar as cenas. Eu juntei as 3 cenas agora nas composições, viu, gente? A gente pode até colocar um nome aqui, gente, Mech Explosão, né? Só para ilustrar mesmo. Mecão. Ou então hamburgão. Qualquer coisa aqui. Só para dizer que chegou, né, gente? Afinal de contas, uma propaganda ela precisa sempre de uma boa assinatura. Olha aí, cena caindo. Legal, né, gente? Como ficou? Vou salvar. Tá faltando uma coisa, né, gente? Tá faltando a bendita trilha sonora, né? Vamos colocar uma trilha. Eu escolhi algumas aqui. Eu escolhi uma ópera. Não sei se vai dar certo, mas é só para ilustrar mesmo, né, gente? Vamos ver, vou puxar. O After, gente, ele não é muito bom para gerar áudio, certo? O After é feito principalmente para editar efeito visual. Para editar também ele não é bom, porque a composição deles é um pouco diferente do Adobe Premiere. O legal é montar no Premiere mesmo, lá você tem todas as ferramentas adicionais. Eu vou tentar juntar aqui um pedaço aqui, só para ver como é que vai rolar. Eu vou tentar editar aqui onde tem baixa de trilha, certo? Onde tiver baixa de trilha eu tiro logo de uma vez, certo? Eu utilizei o Alt colchete fechado para poder fazer o corte, tá? O que sobrar de trilha, o que tiver faltando a gente deixa para nossa margem de vídeo, ó. Tipo, professor, faltou aqui o espaço, deixa para margem. Olha só, vou dar um play para ver como é que fica.
Vamos melhorar isso aqui, né? Bom, ficou mais ou menos isso aqui, né, gente? Tem uma falha aqui que a gente deve corrigir. O impacto eu deixei para na hora da logomarca aparecer. Eu vou ajustar algumas coisas aqui, gente, que são bem pontuais mesmo. Por exemplo, eu vou colocar um nome aqui, Mecão, tá? Mecão. Só para dar uma identidade para nosso propaganda e finalizar, tá? Mecão. Bota em caixa alta. Mecão. Eu vou alterar um pouquinho os parâmetros dele, certo? Mecão. Deixa eu... transform. Eu vou ajustar aqui o posicionamento. Eu utilizei a transform para mudar um pouquinho a proporção dele do que a gente já está acostumado, né? Por exemplo, olha, só mudar o distanciamento dele, olha, 0. Pronto, só dar uma distorcida e uma ajustada. Tá? E eu vou dar uma aumentada, lógico. Pronto. Só isso mesmo. Lógico que a fonte vai aparecer logo depois que o cometa hambúrguer já cair, né? Vou dar uma escala aqui. Movimento de escala. Ó, necessariamente, olha, a gente deve ajustar muita coisa, né? Coloquei uma opacidade na escala porque a Echo Point está num lugar diferente ali. Por isso que é bom a gente entender os parâmetros para ajustar da nossa forma. Então, para não ficar mexendo na Echo Point, eu só coloquei uma opacidade para melhorar um pouquinho a nossa propaganda. Aí eu vou cortar aqui, olha, nessa parte. Eu usei Alt, colchete de novo, para cortar o nosso movimento. Essa parte que invadiu esse final aqui, certo? Ó, então ficou mais ou menos assim, né, gente? Vou testar o vídeo, vamos testar. Ó, ficou legal, né, gente? Vou colocar em looping. Salvar, né?
E a nossa propaganda, digamos assim, tá faltando algumas coisas, lógico, né? Se eu quiser, eu sou muito perfeccionista, eu gosto de mexer em muita coisa. Adicionaria muita coisa, mas, gente, para encerrar nossa aula, foi mais ou menos isso que eu quis dizer para vocês, que adicionar efeito sobre fazer uma propaganda, setar o projeto todinho. Claro, tem muita coisa para ajustar, né, gente? Mas é mais ou menos isso, para vocês ficarem cientes. Que é muito legal fazer propaganda. Nós tivemos um tempo aqui bem prático para poder aprendermos todas essas ferramentas. Ó, tivemos um tempo bem bom para poder praticar essas ferramentas, desde a primeira composição, dos efeitos nessa primeira composição, na segunda composição, que os elementos que nós utilizamos, das chamas, a gente ainda precisa corrigir muita coisa, né? Do nome em si, do roteiro que a gente precisa traçar no início, e de uma assinatura de logomarca, né? E também, gente, sobre você ter uma boa opção de trilha sonora e saber manusear keyframes, a soma de tudo isso, né, gente? Então, olha, gente, a aula foi isso, mais ou menos isso. Foi uma aula bem extensa, mas foi necessariamente para mostrar para vocês que o After é muito poderoso na questão de animação gráfica. E é bom que vocês entendam todos esses parâmetros e possam aplicar nas suas diversas mecanismos de estudo, de trabalho mesmo, profissionalmente, e seguir adiante, gente, na vida. Seguindo esses exemplos de movimento e poder praticar sempre. Certo, gente? A nossa aula de hoje foi super interessante. Serve para vocês já pegarem essas dicas e começarem a fazer trabalhos mesmo profissionais e poderem já se inteirando com vários outros efeitos aqui no After. Certo, gente? Valeu, estou aqui com vocês, estou aberto às dúvidas para tirar todas elas. Valeu, gente. Até a próxima aula. A gente vai estar sempre em contato com vocês para o que vocês precisarem. Beleza? Fui, turma. Valeu!